Vamos embora trabalhar, então? Dia 18 de novembro de 2025, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2. Chegando para vocês a imagem do meu computador. E vamos já abrir o nosso banco de testes para poder testar os códigos, né? Vou abrir aqui o nosso site de exercícios, que é... Cadê? Deixa eu fechar um negócio aqui. Pronto. Beleza. Então, na semana passada, eu expliquei para vocês os exercícios de nível 4. Mostrei para vocês que os exercícios de nível 4, eles usam 2 tabelas normalmente. Correto, né? Se ninguém fez nada de diferente aqui no sistema, porque alguns outros professores de outros lugares também usam esse mesmo sistema, e alguns outros usuários também começaram a cadastrar questões. Então, na próxima semana, a gente vai fazer uma provinha online, um simuladinho, tá? Só para brincadeira. Eu vou mostrar no final da aula de hoje como é que funciona isso. Vai ser... aqui nesse site dá para fazer umas provas online, tá? E essa prova, a gente vai considerar só quem fez e quem não fez, tá? Independente da nota que você tirar nessa prova, você vai ter a pontuação da atividade, ok? Mas essa provinha a gente vai testar aí as habilidades de vocês nos 3 níveis de exercícios, existe nível 3, 4 e 5. A gente vai programar isso para a próxima terça-feira. Depois eu tenho até que avisar no grupo lá que a gente vai fazer essa atividade. Então, a atividade da próxima semana será uma provinha online nesse site, e hoje ainda eu vou mostrar como é que funciona isso. E você, fazendo os exercícios, né, estudando aqui, fazendo os exercícios, na próxima aula você vai conseguir fazer também sem problema. E lembrando que se você fizer a prova, independente da nota que você tirar, você vai ter os pontos da atividade, tá? Beleza, então só para relembrar o nível 4, esse exercício aqui é interessante, ó. Quantas cirurgias com custo superior a 15.500 foram feitas em pacientes com nome iniciado com a letra A, nascidos na segunda quinzena do mês? Oxi! Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, lendo o enunciado do exercício, eu já quero entender o seguinte: quais tabelas são necessárias para obter a informação solicitada no exercício? Então aqui, ó, ele está falando de quantidade de cirurgias. Se eu olhar o projeto do banco de dados, eu tenho a tabela de cirurgias aqui, ó. Tabela de cirurgias com a coluna início, doença, hospital, médico, paciente, etc. Show de bola. Com custo superior a 15.500. Então, na tabela cirurgias, tem a coluna custo, que é decimal 8,2. Então, esse custo aqui vai ser usado para descobrir o valor superior a 15.500. Só que tem outro critério aqui, que é o critério que só interessa as cirurgias feitas em pacientes com sobrenome iniciado com a letra A. Então, a tabela cirurgias, ela está ligada na tabela de pacientes, e aqui eu tenho na tabela pacientes a coluna código, que faz referência à coluna paciente da tabela cirurgias. Então, é essa ligação entre essas duas tabelas que vai me permitir saber em qual paciente foi feita aquela cirurgia. Então, eu vou selecionar apenas pacientes com nome iniciado com a letra A, nascidos na segunda quinzena do mês. Então, eu já vou lascar aqui no front que eu preciso de pacientes e preciso de cirurgias. São as duas tabelas que eu preciso.
Bom, vamos àquela questão. Pacientes que não... Porque sempre eu vou avaliar se eu vou fazer o relacionamento entre as tabelas usando left-right join, como eu expliquei na aula passada, ou se eu vou fazer o relacionamento na cláusula where. Se eu faço o relacionamento na cláusula where, significa que só vai vir dados de pacientes e cirurgias onde o código do paciente foi igual à coluna paciente da tabela cirurgias. Se não for, é descartado. Simples assim. Isso significa dizer o seguinte: se eu necessitar de pacientes que não fizeram nenhuma cirurgia, eu preciso fazer o relacionamento usando left-right join. Caso contrário, eu posso fazer o relacionamento na cláusula where. Estudando a pergunta dessa questão, se eu quero saber quantas cirurgias custou mais de 15.500 feitas em pacientes com a letra A, iniciado com a letra A, nascidos na primeira quinzena do mês, o paciente que não fez nenhuma cirurgia não me interessa. Se ele não fez nenhuma cirurgia, o custo é zero, ele não gastou nada, então esse cara não me interessa. Se ele não me interessa, eu posso fazer o relacionamento na cláusula where, dizendo que pacientes.código igual cirurgias.paciente. Posso fazer este relacionamento entre as duas tabelas, lembrando mais uma vez que essa informação que eu estou colocando aqui, pacientes.código igual cirurgias.paciente, é a informação que está na seta que liga as duas tabelas, pacientes e cirurgias, tá? Ok, então é isso. Fiz o relacionamento aqui, depois da cláusula where, o próximo passo é colocar as outras condições. Custo superior a 15.500, então cirurgias.custo tem que ser maior do que 15.500. Outra condição, o nome do paciente tem que ser iniciado com a letra A. Posso fazer com left, pacientes.nome, vírgula 1, igual a, ou seja, a primeira letra do nome do paciente é a letra A. Ou poderia ter feito com like também, né? Posso fazer com like. Como é que funcionaria com like? Simplesmente, pacientes.nome, like, a percent. O que significa isso? O nome do paciente, como é que ele é composto? Primeiro, a letra A, depois da letra A, qualquer coisa. Então, o nome do paciente começa com a letra A. Então, essas duas possibilidades iriam produzir o mesmo resultado, né? Bom, e a outra condição que está sendo solicitada no exercício é que o paciente tem que ter nascido na segunda quinzena do mês. O que significa isso? Que o dia que ele nasceu é depois do dia 15. Então, eu tenho que pegar a data de nascimento dele, ver o dia, e esse dia tem que ser maior que 15. Então, posso usar a função day para pegar de pacientes.nascimento, pego o dia, porque o nascimento é um date. Olha lá no projeto do banco de dados, tabela pacientes, coluna nascimento, é um date. Então, se é um date, tem ano, barra mês, barra dia. Só me interessa o dia. Então, essa função day, que vocês já estudaram exaustivamente lá no manual, né? Nas funções de data e hora, extrai para mim só o dia daquele date. Então, isso aqui tem que ser maior que 15, porque o cara que nasceu na segunda quinzena do mês, ele nasceu depois do dia 15. Bom, já coloquei todos os critérios definidos no exercício. O próximo passo agora, então, é trazer a informação desejada, que é a quantidade de cirurgias. Então, count para contar a quantidade de cirurgias. Então, o que eu quero contar? Cirurgias, ponto, início. Que é a coluna-chave, PK, né? Eu sempre pego na tabela que eu vou fazer count, uma tabela que é not null. Como eu sei sempre que a PK, né, que a chave primária é sempre not null, eu sempre dou preferência para a chave primária. Mas esse é um hábito, né? Não precisa ser uma regra. Então eu vou contar a quantidade de cirurgias, considerando pacientes e cirurgias, fazendo o relacionamento entre as duas tabelas e considerando os critérios solicitados no enunciado do exercício. Vamos ver quanto é que dá isso. Deu 6? Será que está certo? Só corrigindo para a gente descobrir, né? Corrigindo.
Parabéns, resposta correta. Então, isso foi o que nós fizemos na aula passada com exercícios de nível 4. Então, agora eu vou fazer exercício de nível 5. Mas antes de fazer o exercício de nível 5, eu vou mostrar para vocês que o exercício de nível 5 para o exercício de nível 4, a única diferença é a quantidade de tabelas. Então, eu vou pegar aqui para vocês verem um exercício de nível 5. Bom, vamos lá, vamos analisar esse exercício aqui. Ó. Eu gosto sempre de conferir se é uma questão que eu fiz. Essa aqui foi eu que fiz. André Luiz Souza, tá. Mostrar o nome do cliente mais novo, nascido na década de 70. Uai, isso aqui não precisaria ser nível 5, deixa eu ver. Esse aqui não precisa, dá para resolver ele só com uma tabela só. Primeiro que é cliente, né? Então, from clientes, o cara tem que ter nascido na década de 70. Então, eu vou pegar o ano da data de nascimento dele. Nascimento. Como eu estou usando uma tabela só, eu não preciso colocar o nome da tabela, ponto, o nome da coluna. Não precisaria colocar clientes, ponto, nascimento. Mas funcionaria também, tá? O cara tem que ter nascido na década de 70. Então, o ano de nascimento dele é entre 1970 e 1979. Ok. Ele é o cliente mais novo. É o nome dele que eu preciso mostrar. Select nome. Eu preciso mostrar o nome do cliente. Aqui eu estou mostrando o nome dos clientes que nasceram na década de 70. Como é que eu faço para pegar só o mais novo? O mais novo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um order by nascimento. E aí, se eu colocar por ordem decrescente, vai vir os de data de nascimento maior primeiro. Os de data de nascimento maior são os mais novos. E aí, se eu colocar um limite 1 aqui, ó, eu vou pegar só uma linha dessa matriz resultante. Né? Vamos ver o nome desse cara. Teoricamente, Pérez Freitas Ulloa é o mais novo. Será que vai dar certo? Eu não tenho certeza, vamos ver. Também deu certo. Então, esse exercício nível 5, ele foi concebido porque, provavelmente, quando eu criei ele usando subquery, que é outra coisa que a gente precisava estudar. Vamos ver se a gente consegue estudar isso na virada do mês. Nível 5. Quantos pedidos foram feitos pelo cliente mais velho, nascido na década de 70? Quantidade de pedidos está aqui. Clientes, também é subquery. Deixa eu tentar pegar uma outra pergunta. Esse aqui já é diferente, ó. Quantos pedidos foram feitos? Então, aqui eu preciso da tabela de pedidos. Então, vai olhando aí no projeto do banco de dados. Preciso da tabela pedidos. Feitos por clientes com mais de 45 anos. Então, aqui eu preciso da tabela clientes. 45 anos de bairros com população. Então, eu preciso da tabela de bairros. Então, nesse exercício aqui, eu preciso de bairros, preciso de clientes e preciso de pedidos. Então, já vou botar aqui, ó. No from, eu vou precisar de bairros, clientes e pedidos. Ok? Então, o que eu falei para vocês? Exercício de nível 5, você precisa, no mínimo, 3 tabelas para obter a informação desejada, tá? Essa é a lógica do nível 5. Bom, um bairro que não tem nenhum cliente me interessa? Não me interessa, porque eu quero saber quantidade de pedidos. Então, um bairro que não tem cliente nenhum não me interessa. Cliente que não tem pedido nenhum também não me interessa, porque eu quero saber a quantidade de pedidos feitos com essa característica. Então, se essas duas situações são reais, eu posso fazer o relacionamento entre as tabelas usando a cláusula where. Então, ligar bairros em clientes. Bairros.código igual clientes.bairro. De onde eu tirei isso, gente? Bairros.código igual clientes.bairro. É só você olhar a seta que está ligando a tabela de bairros com a tabela de clientes. É de lá que eu tirei essa informação. É de lá que eu entendo
que relação existe entre as duas tabelas, bairros e clientes. Beleza. Depois de fazer isso, a próxima. Eu tenho que saber agora de clientes, clientes.fone, para pedidos.cliente. Então, olha a seta que liga clientes a pedidos. A seta que liga clientes a pedidos é essa. Coluna fone da tabela clientes, coluna cliente da tabela pedidos. Então, foi isso que eu pus aqui, ó. Fiz o relacionamento entre as três tabelas. Ok. Quais são os outros critérios que eu preciso avaliar? Eu tenho que avaliar agora clientes com mais de 45 anos de idade. Como é que eu sei se o cliente tem mais de 45 anos de idade? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar a data de nascimento do cliente, clientes.nascimento. Para o cliente ter mais de 45 anos de idade, a data de nascimento dele tem que ser menor do que 45 anos atrás. Vou repetir. O cliente, para ter mais de 45 anos de idade, a data de nascimento dele tem que ser anterior ou menor do que 45 anos atrás. Porque se eu voltar de hoje a 45 anos atrás, eu chego numa determinada data. E a data de nascimento dele tem que ser menor ainda. Como é que eu faço para voltar no tempo, 45 anos atrás? Date, sub, pego agora e volto no intervalo de 45 anos. Então, isso aqui me dá o quê? Isso aqui me dá exatamente 45 anos atrás. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos pegar aqui um banco de dados. Cadê os bancos de dados aqui, Jesus? Banco de dados. Vamos pegar o php-admin, só para a gente processar esse comando aqui, ó. Então, se eu pegar aqui uma aba SQL, se eu processar exatamente esse mesmo comando, ó. Select. Date sub now. Vamos lá. Pego hoje. Se eu voltar 45 anos no tempo, que dia que vai dar? Vai dar dia 18 de 11 de 1980. Então, há 45 anos atrás, era o dia 18 de 11 de 1980. Então, o cara que tem menos, a data de nascimento dele é menor, ou seja, anterior a essa data que eu estou calculando, significa que ele tem mais de 45 anos de idade. Tudo bem? Entenderam essa lógica aqui da data? Bom, outro critério é a população do bairro, porque a tabela bairros tem população. Bairros.população tem que ser entre, isso aqui eu gosto até de copiar, Ctrl C, Ctrl V. E nós vamos botar o between aqui. Então, a população tem que ser entre 200 mil e 500 mil. Pronto, já coloquei todas as regras. Agora, o que é de informação que a gente tem que trazer? Select. Quanto aos pedidos? Então, é count, para contar, pedidos.número. Vamos executar isso para ver quanto é que dá de curiosidade? Deu 11. Será que está certo? Resposta correta. Ok? Então, só para a gente ilustrar, e eu vou voltar aqui e fazer mais alguns exercícios de nível 5, tá? Vamos pegar o nosso banco de dados aqui de cinema. Vamos relembrar aqui, deixa eu abrir o Workbench aqui, e abrir o projeto desse banco de dados, para a gente relembrar a estrutura dele. Esse é o projeto que nós fizemos para esse banco de dados de cinema, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar e vou mostrar. Eu vou até botar um editor de texto aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Vou pegar o Notepad, não vou pegar. Vou pegar o bloco de notas. Eu vou pôr o bloco de notas aqui. Porque, vamos lá, no front, eu vou usar as tabelas estados, cidades, cinemas, salas. E aí,
além da tabela de salas, eu vou usar a tabela em cartaz e vou usar a tabela de filmes. Vou fazer todos os relacionamentos agora, de estados para cidades. Estados, ponto, sigla, igual cidades, ponto, estado. É isso aqui, ó. Ok? Próximo, esse aqui, cidades com cinemas, ó. Então, próximo. Cidades, ponto, estado. Opa, desculpa, cidades, ponto, ID, igual cinemas, ponto, cidade. Então, esse que eu acabei de fazer aqui, ó, é esse aqui, ó. Próximos cinemas para salas. Então, agora o próximo. Cinemas.id igual salas.cinema. Então, estou fazendo esse aqui agora, ó. Cinemas.id igual salas.cinema. Próximo. Esse aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Salas.id igual em cartaz.sala. Que é isso aqui que eu acabei de fazer, ó. Pronto. Aí agora eu vou fazer esse aqui, ó. Filmes e em cartaz. Então, filmes.id igual em cartaz.filme. Pronto. Liguei essas 6 tabelas. Liguei estados, cidades, cinemas, salas, em cartaz e filmes. Com isso aqui agora, eu consigo mostrar todas as informações que eu quero. Por exemplo, select. Eu quero pegar estados.nome, cidades.nome. Vou mostrar o nome do estado, o nome da cidade, o nome do cinema, cinemas.nome. Qual que é a sala? Salas. O número da sala e a capacidade da sala. Salas.capacidade. Vou colocar agora em cartaz. Ponto. Qual que é a data de início que o filme entrou em cartaz? Em cartaz, ponto, término. Quando é que o filme sai de cartaz? E por último, eu vou colocar o título do filme. Filmes, ponto, título. E vou colocar só a duração dele. Filmes, ponto, duração. Então, olha só. Construir um comando que consulta o nome do estado, o nome da cidade, o nome do cinema, o número da sala, a capacidade da sala, a data de início em cartaz, a data que terminou, saiu de cartaz, o título do filme e a duração desse filme. Vou copiar isso aqui e vou levar lá para o nosso SQL para a gente processar isso aqui. Aí, vai vir muita informação, porque eu estou pegando o banco de dados inteiro, né? Eu poderia depois diminuir isso aqui, né? Vamos executar assim primeiro para a gente ver. Ó, legal, temos um erro. Aqui, ó, ele não está reconhecendo a coluna em cartaz.inico. Realmente, inico não existe, né? Não existe essa coluna inico no banco. Se a gente olhar aqui, ó, em cartaz tem início, que é um date. Então vamos lá. Cadê inico? Início. Agora sim. Vamos executar de novo. Pronto. Então, olha só as informações que eu recebi. Lá no estado do Maranhão, na cidade de São Luís, no cinema chamado Cine São Luís, na sala número 1, com capacidade para 100 pessoas, entrou no dia 10 de maio de 2023 em cartaz e saiu dia 15 de 7 de 2023 o filme Quarteto Fantástico Primeiros... Cliquei no negócio aqui, Primeiros Passos, com duração de 98 minutos. Se eu quisesse pegar, então, essas informações apenas dos filmes que estiveram em cartaz, deixa eu executar isso aqui de novo.
Eu vou pegar só os que entrou em cartaz em 2024, para dar uma diminuída nesse negócio, nos dados, tá? Então, como é que eu faço? Eu venho aqui na cláusula where, coloco mais uma condição, onde eu falo que o em cartaz ponto início, o ano tem que ser 2024. Então, eu só quero avaliar esses dados do ano de 2024 da minha rede de cinemas. Então, olha lá. Tudo isso de 2024. Deixa eu mandar mostrar tudo aqui para ver quantos são. Ó, deu 236. Ainda é coisa para chuchu, hein? Vamos, então, vamos refinar esse código. Se eu quero apenas no mês de maio, que entraram em cartaz no mês de maio, poderia acrescentar aqui mais uma outra informação, que seria o mês do em cartaz ponto início, o mês 5. Poderia fazer isso. Mês 5 do ano de 2024. Vamos ver quantos são? São só 24 agora. Não, 27 no total. Então tá aí, no mês de maio, olha os filmes que entraram em cartaz. Entraram em cartaz no mês de maio, em todos os cinemas possíveis da nossa rede, né? Então, ó, tem Minas Gerais, tem Paraná, tem Uberaba. Ó, aqui em Uberaba, no Cinelux, na sala número 1, com 72 lugares, entrou no dia 6 de maio de 2024, o filme Uma Bela Vida, com duração de 148 minutos, 2 horas e tralalá. E se eu perguntasse, então, e se eu quisesse perguntar para esse banco de dados o seguinte, eu posso querer saber quantos filmes entraram em cartaz. Eu poderia fazer algo do tipo, ó, eu vou guardar esse comando aqui, e vou abrir numa outra aba, vou colar ele aqui de novo, porque agora eu vou querer mostrar o seguinte, eu vou querer mostrar por estado quantos filmes entraram, count, quantidade de filmes, e aí qual que é a chave primária da tabela filmes? É o ID. Então, filmes.id. Vou manter tudo isso aqui, só que eu vou tirar isso aqui, ó. Eu vou colocar um group by estados.sigla. Então, eu vou agrupar por estados e vou te falar quantos filmes entraram em cartaz por estado. Olha lá. E, veja bem, como eu não tenho nenhum critério de filtro, eu estou considerando todos os dados desse banco de dados. Então, significa dizer que de todos os filmes que tem na rede, 300 entraram em cartaz no estado do Amazonas, 39 na Bahia, 15 no Espírito Santo e assim sucessivamente. Minas Gerais, 378, tá vendo? Mas e se eu quisesse saber mais? Eu quero saber por estado, por mês. Vou fazer assim, ó. Vou tascar um baita de um left aqui, no em cartaz ponto início, pegando o ano e o mês. O ano tem 4 dígitos, 5, 2 5. O que eu estou pegando? Eu estou pegando 5 caracteres à esquerda da data. Então eu vou pegar o ano barra o mês. E esse mesmo cara aqui, ó, eu vou colocar lá em cima para me mostrar. Aqui, ó. Olha só o que eu estou fazendo. Executando. Uai, não pegou. Ah, 5 pega só o ano e o tracinho. Então, na realidade, não é 5. Tem que ser 7. Porque eu pego os 4 dígitos do ano, a barra, ou o tracinho, mais 2 dígitos do mês. Agora vai vir o que eu quero. Então, olha só. Na Bahia, os 300 filmes entraram todos no mês 7 de 2025 em cartaz. Já na Bahia, ó, janeiro de 25 entraram 2 em cartaz. Fevereiro de 2025, 4 filmes em cartaz. E assim sucessivamente. Vamos mandar mostrar tudo aqui. Ixi, Maria.
Doidão aqui o negócio. Doidão. Espírito Santo. Espírito Santo, ó, 2020, fevereiro, 2020, dezembro, ou seja, eu fiz um group by, eu agrupei pelo estado e dentro de cada estado pelo ano-mês. Então eu tenho uma estatística aqui que me fala quantos filmes entraram em cartaz, né? Mês a mês. Eu poderia, em vez de pegar poderia fazer só um year, pegar só um year e agrupar por ano. Não sei se a gente já tinha feito isso. Vou fazer esse aqui então. Então eu vou agrupar pelo ano do início que entrou em cartaz. Deixa eu ver que ano que é esse. Vamos executar. Então olha lá. Acho que já tinha feito esse, né? O Amazonas em 2025, 300. Espírito Santo em 2024 teve 4 e assim sucessivamente, tá vendo? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que a partir do momento que você tem um banco de dados, você tem as necessidades de obter informações, principalmente informações estratégicas, né? Para você tomar decisão na sua empresa. Vai, você é o dono da rede de cinemas. O que seria uma informação estratégica interessante para você aqui, ó? Seria interessante você saber, por exemplo, aqui no nosso banco de dados, nas salas, nós temos a capacidade da sala, certo? Bom, eu tenho, por exemplo, vários cinemas e eu não consigo colocar todos os filmes que saem porque normalmente, por exemplo, vamos pegar o Uberaba como exemplo. O Uberaba tem umas 20 salas de cinema, vamos chutar aí, tá? Supondo que o Uberaba tem 20 salas de cinema e vão ser lançados neste mês 50 filmes, quais que eu vou escolher para exibir nas minhas salas de cinema? Essa é uma decisão que o dono da rede de cinema tem que tomar, certo? E aí, por exemplo, lá no filme que vai sair o mês que vem, vai sair Moana 3. Não sei nem se teve o 2. Vai sair Moana 3. O que eu posso fazer? Eu posso fazer, se eu exibir nas minhas salas de cinema Moana 1 e Moana 2, o que eu posso fazer? Eu posso consultar qual foi a ocupação média dessas salas em cada sessão. Porque eu tenho a sala com a capacidade da sala. Eu tenho quando é que o filme entrou em cartaz, tenho os horários e quantos ingressos foram vendidos. Então, olha só que informação estratégica. Você está entre Moana 3 e Velozes e Furiosos 52. Qual que você vai escolher para exibir no seu cinema? Como é que você toma essa decisão? Você não vai tomar. Se você está tratando a sua rede de cinema como um business, como um negócio, você está preocupado em ganhar dinheiro. Se você está preocupado em ganhar dinheiro, você tem que tomar a decisão mais acertada financeiramente. Então, o que você faz? Se você já exibiu Moana 1 e Moana 2 e os outros 54 Velozes e Furiosos, você vai fazer uma estatística para ver qual que... Inclusive, essa estatística, ela pode ser por estado, ela pode ser por cidade. Pô, em Uberaba, Velozes e Furiosos lotou enquanto o filme estava em cartaz. E Moana foi só 50% de ocupação. Então, em Uberaba, eu vou por Velozes e Furiosos. Mas, no estado do Maranhão, foi diferente, foi o contrário. Então, lá na sua rede, você pode, eventualmente, estrategicamente, tomar decisões melhores. Com isso, você vai fazer o quê? Maximizar faturamento. Ok? Com esse exemplo que eu mostrei para vocês aqui, ó, eu quero mostrar para vocês que tudo que vocês estudaram de SQL, lá desde quando vocês começaram os primeiros exercícios de nível 3, usando as funções que vocês estudaram do manual, funções string, funções de data e hora, funções numéricas, tudo isso é um aprendizado cumulativo. Quando eu ensinei para vocês o Group By, tudo isso vai se acumulando. A única coisa que aumenta à medida que a gente vai aprendendo mais funcionalidades é a possibilidade de construir comandos mais complexos para obter informações mais relevantes. Certo? Então, olha só esse comando que gracinha. Ó. Eu faço um comando select, eu faço o acesso a 6 tabelas ao mesmo tempo.
Eu já trabalhei numa empresa por alguns anos, e o dono da empresa tinha me contratado só para fazer relatório para ele. Então eu passava a manhã inteira fazendo relatório, 90% do relatório era construir comandos assim de consulta, e eram relatórios financeiros. Ele morava em Uberlândia, o escritório dele era lá, mas ele tinha uma empresa em Uberaba, foi vendida, essa empresa. E eu ficava aqui a semana inteira fazendo relatório, toda terça-feira cedinho eu pegava o UNIM da empresa e ia lá para Uberlândia, mostrar para ele os relatórios. E eu lembro, eu cheguei a fazer um comando SQL desse aqui, ó, com o banco de dados tinha mais de 4.000 tabelas. E eram relatórios financeiros, que davam estatísticas mensais, anuais. Então, eu cheguei a escrever um comando desse aqui de 1.200 linhas, 1.100 linhas, 800 linhas. Ó. Comando, só o comando SQL. Aí o comando SQL, o que ele devolve? Quando você executa ele? Ele devolve uma matriz de dados, certo? E aí, na ferramenta que a gente usava, essa matriz de dados, eu conseguia transformar ela num relatório ou em gráfico, coisas desse tipo. Aliás, se vocês me lembrarem mais lá para o final, segunda semana de dezembro, a gente pode fazer uma atividade aqui que eu acho bem legal, que é pegar isso, conectar o Excel. Se bem que a gente não tem Excel aqui, mas dá para fazer com outra ferramenta? Pode ser que dê, hein? A gente consegue colocar esse comando aqui, ó, dentro de uma planilha eletrônica, e a planilha eletrônica processa esse comando, os dados vêm para a planilha e já automaticamente vira gráfico. Então, isso é uma ferramenta poderosa, porque imagina o seguinte, vocês já têm muita noção de algoritmo e de programação. Se eu chegar para você e falar assim, ó, faz um software para mim que me dá relatórios de venda mensal, anual ou quinzenal, por vendedor, por filial, e eu quero esses dados em gráfico. Vocês que já têm noção de programação e algoritmo, você ia fazer o quê? Fala assim, beleza, me dá 30 dias, 40 dias que eu te entregue esse código, que eu te entregue esse programa, certo? Só que eu falo assim, não, preciso disso para segunda-feira. Hoje é terça, você tem menos de uma semana. Como é que você resolve esse pepino? Você faz isso numa planilha eletrônica, você sabe fazer o SQL, ok? O SQL, por mais que ele seja complexo, 1 ou 2 dias você vai aprimorando o SQL para trazer os dados. Esses dados vindo direto com a planilha eletrônica, numa planilha eletrônica você sabe fazer gráfico rapidamente. Então, na segunda-feira da semana que vem, você entrega para ele os gráficos numa planilha eletrônica com os dados que ele queria. Certo? Então, isso é um instrumento poderosíssimo. Poderosíssimo. Por quê? Porque você consegue gerar a informação rapidamente. E aí, se ele falar assim, não, beleza, esse gráfico ficou muito bom, eu vou querer consultar ele todo final de mês. Aí é diferente. Né? Aí não compensa manter isso numa planilha. Compensa você desenvolver realmente um software que vai dar para ele a opção dele escolher a filial, escolher o estado, escolher o vendedor, escolher o período. Aí você cria o software que gera esse relatório instantaneamente para ele toda vez que ele quiser. Mas para aquela urgência de um negócio para daqui 2, 3, 4 dias, e eu já passei por situações, eu estou lembrando aqui agora uma outra empresa que eu trabalhei, que o cara pedia de manhã e queria de tarde. O cara, não, precisa desse relatório, vou para uma reunião com o prefeito, meu Deus, eu preciso desse relatório aqui para reunião com o prefeito 4 da tarde. E o sistema não tem aquele relatório, não tem aquela informação. O que você faz? Você entra no banco de dados, usa seu cérebro para construir o comando SQL ideal para trazer os dados mastigadinhos do jeito que você precisa, joga isso já dentro. Porque aqui eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Tá vendo esses dados que estão aqui, ó? Esse software aqui, ele é bem bonitinho, quer ver? Ele tem uma opção aqui de exportar, ó. Aí eu posso exportar esse troço aqui, ó. Posso exportar isso aqui de forma rápida, posso exportar isso em SQL, posso exportar isso aqui, ó, em CSV, que é um arquivo, quer ver? Ó, vamos exportar isso aqui só para vocês verem. Ele exporta isso aqui num arquivo CVS, que é um arquivo... Olha lá, ele exportou, já abriu aqui, ó. Olha lá. Ele exportou os dados, ó. Isso aqui, gente, esse arquivo texto aqui, você abre ele na planilha, a planilha já bota isso aqui no jeito para você. Se isso aqui já caiu na planilha, você faz um gráfico em 2 minutos. Certo? Então, por isso que é importante conhecer SQL.
Quem sabe muito SQL consegue resolver esses problemas muito rapidamente. Quem sabe muito SQL sofre menos no algoritmo, sofre menos na programação, porque você já traz os dados praticamente prontos, e aí no algoritmo você vai fazer só a interação com o usuário. Bom, vamos fazer mais um exercício de nível 5 aqui para encerrar, depois eu vou deixar vocês fazendo... eu vou mostrar como é que é a prova, né? Vou mostrar para vocês como é que é a prova online, tá? Então vamos fazer mais um exercício de nível 5. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é legal, ó. Mostrar em letras maiúsculas o nome dos clientes de bairros com população entre 300 mil e 600 mil, que fez pedidos entre os anos de 2005 e 2007. Então, só de olhar esse exercício, a gente olhando aqui para o banco de dados, ó, no front, o que eu vou precisar? Eu preciso de clientes. Então, olha lá a tabela de clientes. Está lá, a tabela de clientes está aqui. Só que é só cliente que mora nesses bairros com essa população. Então, eu preciso de clientes e preciso de bairros. Ok. Só que só interessa os clientes que fizeram pedidos de 2005 a 2007. Então, eu preciso de bairros, clientes e pedidos. Então, beleza. Então, eu preciso de bairros, clientes e pedidos. Agora vem a pergunta. O bairro que não tem nenhum cliente, me interessa? Não interessa, porque eu vou mostrar em letra maiúscula o nome dos clientes. O que eu vou mostrar? O nome dos clientes em letras maiúsculas. O bairro que não tem nenhum cliente não me interessa. E cliente que não fez nenhum pedido? Também não interessa, porque ele tem que ter feito pedido entre 2005 e 2007. Então eu acabei de entender que não preciso fazer o relacionamento com left, right to join. Posso fazer os relacionamentos na cláusula where. Então, bairros.código igual clientes.bairro. E clientes.phone igual pedidos.cliente. Pronto, fiz o relacionamento entre as três tabelas. As outras regras especificadas no exercício bairro com população entre tanto e tanto. Então, bairros.população entre... Como eu disse para vocês, eu gosto de copiar, porque aí eu não corro o risco de errar a quantidade de zeros. Então, pronto. Então, população entre 300 mil e 600 mil, é a população dos bairros que me interessam, e o cliente fez pedido entre 2005 e 2007. Então, pedidos, ponto, dia e hora. Lá na tabela de pedidos, aqui, ó, tem a coluna dia e hora que fala quando é que o cara fez o pedido. Só que é entre 2005 e 2007. Então, vou botar um year para pegar só o ano do pedido, porque o pedido é um date time. Olha aqui, ó, dia e hora da tabela pedidos é um date time. Só me interessa o ano, que tem que ser entre 2005 e 2007. Pronto, 2005 e 2007. Beleza. O que mais que precisa? Mostrar em letra. Bom, só que é o seguinte, vamos lá, tem um detalhezinho interessante, tem uma pegadinha nesse exercício. Eu tenho que mostrar o nome dos clientes em letras maiúsculas, né? Upper, não é isso? Vocês que estudaram muito essas funções, upper converte para maiúsculo, clientes.nome. Então vamos mostrar esse trem aqui, vamos ver o que vai aparecer. Apareceu esse aqui, ó. Angelina Cunha Castro, Angelina Cunha Castro. Por que está repetindo o nome da Angelina? Porque a Angelina Cunha Castro, ela mora num bairro de população entre 300 mil e 600 mil, e ela fez 2 pedidos entre 2005 e 2007. Ela fez 2 pedidos. Por isso que apareceu o nome dela 2 vezes. Mas aí a pergunta que eu te faço essa resposta está correta? Porque o exercício pede para mostrar em letras maiúsculas o nome dos clientes que moram nesses bairros que fizeram esses pedidos. Então, se você é um cliente que está nessa situação, não me interessa mostrar você mais de uma vez. Porque se você fez 30 pedidos, o seu nome vai aparecer 30 vezes, e não faz sentido isso. Para resolver isso, nós temos o
Distinct. Eu acho que eu não ensinei esse distinct, né? Distinct. O que esse distinct faz? Ele elimina repetidos. A Angelina agora veio uma vez só. Deixa eu explicar esse distinct aqui para vocês verem. Eu vou fazer um select aqui na tabela de... Deixa eu ver. Cidades? Ah, tá. Vou fazer na tabela de cidades. Se eu pedir para mostrar a coluna estado da tabela cidades, o que vai acontecer? Vem, toda vez, vamos lá. Já falei isso várias vezes. Toda vez que eu executo um comando select, eu tenho como resultado o quê? Uma matriz, certo? Essa matriz tem linhas, correto? No resultado desse comando aqui, vieram várias linhas. Você está vendo que tem várias linhas com valores repetidos? Então, o distinct, o que ele faz? Ele elimina linhas repetidas. Só isso. Ele está distinguindo. Ou seja, ele vai pegar as linhas da matriz que tiverem valores repetidos, ele mostra apenas uma vez. Então, olha o que aconteceu. Então, o distinct faz isso. Ele pega a matriz resultante e as linhas repetidas ele descarta, mostrando apenas uma vez. O que eu fiz aqui, então, no meu exercício? A Angelina, que aparecia 2 vezes, porque ela comprou 2 pedidos, não me interessa, eu quero ver ela uma vez só. Eu quero saber quais são esses clientes que fizeram pedidos entre 2005 e 2007 e moram no bairro com entre 300 e 600 mil habitantes. Quais são esses clientes? É isso que eu quero saber. Não é porque a Angelina fez 10 pedidos que ela precisa aparecer 10 vezes. Ela é uma cliente só. Então, o distinct aqui faz a função de eliminar repetições. Será que agora o exercício está correto? Errado. Tem mais coisas erradas aqui. Vamos ver o que está faltando. Em letras maiúsculas, o nome dos clientes os quais fizeram pedidos. Será que ele não quer o distinct? Ele quer nomes repetidos? Será que eu interpretei errado? Vamos ver? Agora ele vai tirar mais. Ó. Se o cliente fez 10 pedidos, ele aparece 10 vezes. Ah, era a resposta correta. Eu interpretei errado o exercício. Eu imaginei que ele não queria o mesmo cliente repetido, se ele tivesse feito mais de um pedido. Eu considero que esse exercício está errado. Tá? Porque numa lista de clientes com aquelas características, não faria sentido ter a pessoa mais de uma vez. Tá? Bom, agora vocês vão me acompanhar, que eu vou mostrar para vocês, vocês vão até aprender uma coisa que não precisava. Que eu aqui na aba de professor, eu vou criar uma prova. Vou criar uma prova. Eu vou criar uma provinha de teste para hoje, tá? Só tem uma turma, que é a turma de vocês, ó, turma técnica informática da UFT, Centro Educacional, 2025-2, turma de B2, tá, essa aqui é a minha turma. Tá, eu vou usar, nessa prova que eu vou criar para vocês, ó, eu vou criar apenas os exercícios que eu criei. Tá? Se eu deixasse essa opção aqui, eu poderia colocar exercícios que outras pessoas criaram e eu não quero. Só os exercícios que eu criei. Os exercícios serão sorteados aleatoriamente. A data do horário da prova vai ser hoje, 18/11/2025. Vamos supor que essa prova comece às 15 horas. Vai ter uma duração de 90 minutos e... Vai estar bugado esse trem aqui, hein? Tá. Instruções. Consulta permitida. Pior que você não consegue consultar o manual porque a prova trava. Se você sai da janela da prova, ela bloqueia. Não sei nem se dá para consultar o manual. Boa prova. Tá. Então, criei a prova. Prova registrada com sucesso. Então, agora eu vou aqui nas provas e vou especificar os detalhes dessa prova. Então, estou criando uma provinha para vocês para fazer hoje às 15 horas, com duração de 90 minutos. Quais os detalhes dessa prova? Essa prova, ela vai ter... Vou fazer uma prova pequena, tá? Vou fazer uma prova com 5 exercícios de nível 1, 5 exercícios de nível 2, 5 exercícios de nível 3, 3 exercícios de nível 4, 2 exercícios de nível 5. Para cada exercício, você vai ter, de nível 1, você vai poder fazer 3 tentativas,
Exercício de nível 2, você pode fazer 3 tentativas. Exercício de nível 3, eu vou deixar você fazer 4 tentativas. Exercício de nível 4, 5 tentativas. Exercício de nível 5, 5 tentativas. O que eu estou especificando aqui? Eu estou especificando que cada vez que você tentar responder um exercício desse nível na prova, se você errar, você vai ter mais oportunidades de acertar. Então, por exemplo, quando você for fazer o exercício de nível 3, caiu o exercício, você vai poder tentar 4 vezes acertar aquele exercício, tá? Quantos pontos vale? O exercício de nível 1 vale 1 ponto, o exercício de nível 2 vale 1 ponto, o exercício de nível 3 vale 1. Exercício de nível 3 vai valer 2 pontos, exercício de nível 4 vai valer 3 pontos, exercício de nível 5 vai valer 4 pontos. Então, nós temos uma prova que vai valer 37, não gostei desse número, não. Deixa eu ver aqui. Vai valer 4 pontos também. Pronto. Uma prova valendo 40 pontos, ok? Por enquanto, essa prova vale 40 pontos. Quantas substituições você pode fazer? De nível 1, você pode fazer só uma substituição, de nível 2, só uma substituição, de um nível 3. Se você vai tentar fazer 5 exercícios de nível 3, eu vou deixar você fazer 2 substituições. Se você vai fazer 3 exercícios de nível 4, eu vou deixar você fazer 2 substituições também. Se você vai fazer 2 exercícios de nível 5, eu vou deixar você fazer 2 substituições também. O que é isso? Você já fez, provavelmente na vida de vocês, vocês já fizeram prova que tem uma questão opcional. Uma questão que você resolve se eu quero ou não quero fazer aquela questão. Como é que funciona essas substituições aqui? Quando você abrir a prova, vai aparecer para você 2 questões de nível 5 para fazer. Você pode jogar uma questão dessa fora, se você achou ela difícil, o sistema te dá outra no lugar. Isso é que são as substituições. Você pode fazer isso, essa quantidade de vezes em cada questão. Ok? Então eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona essa prova. Então eu acabei de definir essa prova. Pronto. Está definida aqui, ó. Tanto é que se eu for lá no meu menu de aluno, ó, se eu for no meu menu de aluno provas, tem uma prova definida aqui para mim, ó. Eu estou vendo aqui que tem uma prova marcada para o dia 18, às 15 horas, com duração de 90 minutos. Eu consigo ver os detalhes da prova. Esses detalhes aqui é o que eu acabei de mostrar para vocês. Eu acabei de definir esses detalhes. Você está vendo aqui, ó. Você está vendo nesse quadro que nessa prova tem questões dos 5 níveis. Essa prova que você vai fazer vale 40. Quantos pontos vale cada questão? Ó? Qual é a quantidade de questão que vai ter de cada nível? Quantas tentativas você tem para acertar em cada nível? Quantas substituições você pode fazer? Está tudo especificado aqui. E aqui você está aguardando a autorização do professor para começar a prova. Então, se eu vier cá e iniciar, eu cliquei no iniciar, a prova foi iniciada. Se a prova foi iniciada, se você entrar nessa página de provas novamente, agora, além de ver os detalhes, você já está com a opção de abrir a prova aqui, ó. Certo? Por enquanto, a sua nota é 0, você nem começou, né? Então, eu vou abrir a prova. Quando ele abre a prova, olha lá, apareceu a mensagem boa prova e pronto. Abriu eu estou na prova. O que acontece? Eu tenho, ó, você está vendo aqui as questões da prova. São 20 questões, ó. Então, por exemplo, a questão de número 10. Ih, ele vai ficar dando esse boa prova toda hora. Tá bugado esse trem? Pronto, estou na questão número 10. A questão de número 10, ela é de nível 2. Ela vale 1 ponto. E eu tenho 3 tentativas. Então, tentei responder a questão número 10. Corrigi. Errei. Então, veja que se eu tinha 3 tentativas, pergunta 10, nível 2, vale 1 ponto. 3 tentativas. Eu fiz a primeira. Aqui, a primeira está aqui, ó. Se eu tentar uma segunda vez, corrigir. Ó, a segunda tentativa está aqui, está errado, tá vendo? E aí, ó, é para inserir o quê? Um tamanho de pizza? Cadê essa tabela de pizza? Código e nome. Então insert into pizzas, coluna código, coluna nome, values, códigos, sei lá, 55, nome, tamanho de pizza, pizza grande. Corrigir resposta. Ih, errei ainda? O que eu fiz de errado? Nossa, era tamanhos, inseriram um tamanho de pizza, eu inseri na tabela pizzas, tinha que ter inserido na tabela tamanhos. Então a questão 10 eu já dancei. Tinha 3 tentativas, errei as 3.
Me ferrei. Vou para a questão 8, então. Vamos tentar na 8. Vamos tentar acertar a 8. Esse troço aqui que eu não estou entendendo porque ele está bugado com essa chatura aqui. Inseriram ali na tabela atendimentos. Nossa, a tabela atendimentos é grande, fiquei com preguiça de fazer. Vou substituir ela. O que ele fez? A questão 8 ele jogou fora e botou a 21 no lugar. Ó. Tá vendo? Então tem a questão 21 que entrou no lugar da 8. Deixa eu ver a 21 o que veio. Questão 21. Inseriram ali na tabela livros. Fiquei com preguiça também, mas não consigo mais jogar fora, então vamos fazer. Insert into livros, ISBN, editora, título, blancamento, páginas, sumário, vamos pôr os valores agora. ISBN é char, então entre aspas. Editora é char, entre aspas. Título é varchar, entre aspas. Página é small int. Sumário é texto, então entre aspas. Pronto. Corrigir. Eita, Maria, cometi um erro ainda. Coluna count não. Ixi, será que tá? Vamos conferir. Insert into livros. Tá certo. E é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vai, eu pus 6 colunas e 5 valores, tá errado mesmo, né? ISBN, editora, título, lançamento. Lançamento é um date, faltou lançamento aqui, ó. Lançamento que é um date. Então, 2010, 10, 20. 20 do 10 é a data de lançamento. Então, agora eu acho que ficou certo. Beleza. Então, olha lá. Questão 21, acertei na segunda tentativa, ó. Então, a minha prova que vale 40, eu já tenho nota 1. Aqui eu vou acompanhando, ó. A prova vale 40, já estou com nota 1. E aqui eu já sei, ó. Acertei a 21. Vamos fazer uma aqui, 14. A 14 é nível 3. Vale 2 pontos, eu tenho 4 tentativas. E eu ainda posso substituir 2 vezes. Ó. Então, se eu achar essa questão 14 difícil, eu posso jogar ela fora e vem a 22 no lugar dela. Mostrar o nome dos hospitais quando o nome... isso aqui é fácil, vamos fazer ela. Cadê a tabela dos hospitais? Lá embaixo. Select nome from hospitais where. O nome tem que iniciar com H e terminar com S. Então, nome, like, tem que começar com H, depois tem que ter qualquer coisa no meio, terminar com S. Olha o like aí, ó, like. H, qualquer coisa, S. Então, o nome desse hospital tem que ter primeiro a letra H, depois a letra H qualquer coisa, e lá no finalzinho, por último, a letra S. Vamos corrigir? Tá errado. Mostrar o nome dos hospitais quando o nome iniciar com a letra... olha o vacilo. O nome iniciar com H ou terminar com a letra S. Então, o que eu tenho que fazer? Left, nome, vírgula, 1. Eu peguei a primeira letra do nome do hospital. E a primeira letra do nome do hospital tem que ser igual a H, or, right, ou, nome, vírgula, 1. A primeira letra tem que ser H, ou a última letra tem que ser S. Pronto. Agora eu acho que está certo. Resposta certa. Acertei mais umas. Ó. Essa valia quantos pontos? Essa valia 2 pontos. Então, agora, valendo 40, eu já acertei 2 questões. Minha nota nessa prova é 3. Estão entendendo como é que funciona? Então, a prova, ela já vem com todas as questões. Você pode navegar nas questões à vontade. Eu vou procurar saber que bug é esse aqui dessa boa prova. Eu vou tentar tirar isso, tá? E aí você navega. As questões, aliás, vocês vão me dar 10 minutinhos que eu vou tirar esse boa prova aqui. Eu vou entrar no código-fonte desse site aqui agora e vou desativar esse troço. Antes de vocês abrirem a prova, tá? Deixa eu ver se eu consigo parar essa prova. Não, eu posso fechar essa prova aqui, depois eu não sei se eu consigo abrir de novo. Não vou fechar não, vou deixar ela aberta. Você só espera para entrar na prova, tá?
Então, essa aqui de hoje, essa provinha aqui de hoje é só uma brincadeira, só um simuladozinho para você testar o quanto você já aprendeu de SQL, tá? Nós temos uma provinha aqui relativamente simpática, né? Uma provinha que tem, olha lá, tem questões de níveis 3, 4 e 5, que é o mais importante. E 50% da nota dessa prova, ó, tá aqui nos exercícios de nível 4 e 5, tá? Você fez login? Você tá na turma? Deixa eu ver. Turmas. Não, mas você entrou na turma? Deixa eu ver aqui. Não, você não entrou aqui, entrou? Qual é o seu nome? Ah, é só você entrar na turma. Deixa eu colocar você aqui. Hã? Você não entrou aqui, ó, na turma. Por isso que a prova não aparece para você. É só incluir você aqui. Me manda no WhatsApp aí agora qual que é o e-mail que você fez cadastro no site, que eu vou inserir você na turma aqui, ó. Acho que essa aula você deve ter faltado, a aula que a gente criou essa turma, mas eu te coloco agora. Então, mas o dia que a gente criou essa turma, eu acho que você não estava. Mas eu te coloco rapidinho, 2 minutinhos. Manda um e-mail para você fazer login, que eu já te adiciono aqui e você vai ter acesso também. Certo? Tranquilo, pessoal? Então, essa provinha que eu preparei aqui vai ser só uma brincadeirinha para hoje, para vocês se distraírem aí o resto da tarde. Na próxima aula, na terça-feira, eu vou preparar uma outra, tá bom? E aí, daqui para a semana que vem, vocês têm o tempo para dar uma estudadinha. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, eu vou encerrar aqui e já vou mexer nesse código lá para tirar essa porcaria dessa mensagem que fica toda hora.